Então, estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate, onde hoje nós estamos discutindo o movimento empresarial no Piauí. Nós ouvimos agora a trajetória há pouco dos nossos dois debatedores, Gilberto Pedrosa e o Francisco Carvalho, fundador da empresa KV, inclusive conhecido por muitos como Chico KV, não é, Chico? É verdade. Bem, então, e meu colega também de profissão, que eu também sou engenheiro eletricista. Né? Bem, mas aí, dentro disso aí, Chico, você entrou na associação um pouco antes do Gilberto, que também entrou antes de mim. E você sucedeu um gigante, que foi o senhor João Freitas. Pelo menos eu enxergo ele dessa forma, sempre admirei ele, era concorrente da minha família, mas sempre tivemos uma relação muito boa. E como foi suceder o João Freitas? Como era a Associação Industrial naquela época? Já havia sido criada a sede, o edifício sede? Como é que foi isso, Chico? Bom, era o seguinte, o João Freitas conseguia passar para as pessoas o entusiasmo exagerado que ele tinha das coisas. Então, o João Freitas era uma pessoa que sonhava e ele mesmo fazia também, ele não mandava ninguém fazer, não. Até jogar bola, ele jogava com a turma dos empregados lá dele. Então, ele, na época que ele foi, já no segundo mandato dele na associação, ele sentiu a necessidade de oxigenar a associação, de incorporar pessoas que eram novas. E naquele período, eu já tinha uns 10 anos aqui no Piauí, então eu participei da diretoria dele, e ele me deu esse desafio de trazer as pessoas novas que estavam chegando, que eram filhos de alguns. Por exemplo, aqui tinha muitos, o Fernando Futur, que era filho do Zé Luiz, que tinha uma fábricazinha de móvel. Tinham muitas pessoas assim que foram sendo incorporadas nesse período. Os próprios filhos do João Freitas também já chegavam a participar, cada um deles tem um ramo de atividade diferente. Mas o que importa é o seguinte, eu tive essa missão de trazer as pessoas. Então ele me deu, você vai fazer a associação de um jeito que os velhos vão ser só do conselho, do conselho, do conselho. Não a turma é para vir toda a turma nova. Então foi quando a época que eu convidei o Joaquim Costa, o Raimundo Taja Melo, que era parente do primeiro presidente. Raimundinho. O Raimundinho, do primeiro. Chamado, e outros aí, inclusive o Capitão Freitas também. E nós criamos os mais experientes, que era o João Freitas, era o Wilson, era o Firmino, era o Zé Luiz, que já tinha sido. Eram todos como se fossem os conselheiros nossos, para mostrar os caminhos por onde é que a gente devia seguir. Então, nesse período, foi um período assim de muita coisa, e a mim ainda coube uma coisa interessante. O Ezequias mostrou ali a época que foi criada a FIEP. Então, existiam 2 estados no Brasil cuja federação das indústrias não era na capital. Uma delas, a sede da federação. Uma delas era aqui no Piauí, que a sede era em Parnaíba, e a outra era na Paraíba, que a sede era em Campina Grande. Então, nessa época, nós batemos muito para trazer a federação aqui para a capital. Isso aí foi uma época em que nós tivemos, claro, muito vai e vem, muita coisa, muita controvérsia, mas o nosso objetivo é porque, se você visse em termos de população, Teresina era 5 ou 6 vezes maior do que Parnaíba. Em termos de ICMS, Teresina é muito maior, a capital é a capital. Então, no início da federação, tudo bem que Parnaíba era mais pujante do que aqui Teresina, a economia de lá em termos da indústria. Mas as coisas foram evoluindo, de modo que Teresina, ainda hoje a federação, a sede dela é lá em Parnaíba. E eu tive muita dificuldade na condução desse processo, porque quando eu fui analisar, inclusive, o estatuto da FIEP, para você mudar a federação da sede lá em Parnaíba para Teresina, é preciso 3/4 dos votos dos votantes. Ora, isso é muito maior do que a Constituição exige, que é 2/3. Mas eu terminei depois. Aí, quando ia acabar o meu mandato, as pessoas vieram para mim, não, você vai ser eleito para a recondução, que o Estatuto da Federação permitia isso. Eu digo, eu não posso aceitar para mim o que eu estou combatendo nos outros. Então, eu não aceito reeleição de jeito nenhum. Então, agora, Ezequias, o Raimundo, o Andrade Júnior,
conseguiu modificar o estatuto aqui da Associação Industrial para não permitir mais reeleição. Isso aí incorpora, se você for olhar, quantos foram os presidentes da Federação das Indústrias, quantos foram os presidentes da associação, você pode ver a diferença grande. Nós tivemos talvez uns 15 ou 20 presidentes da Associação Industrial e piauiense, e na Federação talvez tenhamos tido uns 3 ou 4. É verdade. Então, essa coisa aí não é você ser contra isso ou contra aquilo. É porque o empresário ele tem que se despertar para conseguir acabar com esses cartórios. Não, a federação é do fulano e dali vai passando de pai para filho, coisa que tem se acontecido, tem ocorrido aqui no Piauí. Eu não acho que isso aí seja uma boa. E eu também não sou contra ninguém, nem absolutamente nada, mas eu acho que nós temos que evoluir para uma posição melhor do que a que nós temos hoje, que é essa de você jogar abertamente. Gilberto, na sequência do Francisco, nós tivemos Joaquim Costa como presidente e depois teve o capitão Freitas. Por essa época do capitão Freitas, você já estava participando da Associação Industrial? Bom, eu participei durante um período, porque foi na época que nós criamos essa indústria chamada Mod de Vivere, né? Que era uma indústria de móveis, que depois não foi bem sucedida, e nós nos associamos à Associação Industrial. Mas essa indústria ela ficou viva durante apenas 2 anos. Depois acabou, aí eu saí. Mas você estava participando da associação na época em que foi feito aquele movimento do Pacto Piauí? Não, eu até, naquela época, não participava da Associação Industrial, mas eu tive notícia, acompanhei, né? Mas realmente eu não participei daí. Então, assim, me conserta, Chico, se eu estiver falando errado, mas o Ceará teve um movimento grande de grandes empresários que fizeram o Pacto Ceará, né, que inclusive eles foram em busca, inclusive, de uma ação política, acessar o poder, né? E isso inspirou que no Piauí eles vieram, deram palestras aqui, e na gestão do capitão Freitas ele fez esse movimento muito interessante, que foi esse Pacto Piauí. Por quê? Porque ele uniu grande parte dos empresários, haviam reuniões cheias, e fizeram um movimento, mas não teve, evidentemente, a mesma expressão do Ceará, porque as condições aqui não eram idênticas, né? Mas foi um fato notório, né? Na história da Associação Industrial. Eu acompanhei bem de perto esse programa aí, o Pacto Piauí. No Ceará, o que aconteceu é o seguinte: teve um governador que foi um intermediário entre a época dos coronéis, que era Virgílio Tauro, César Carlos, Adalto Bezerra, e a época do Tasso Gereissati, que veio depois desse Gonzaga Mota, que chamavam de Totó. E nesse período, os empresários lá se levantaram, fizeram algumas modificações, inclusive uma das modificações muito interessantes que fizeram lá no Ceará é o seguinte: hoje, ao invés de você fazer a eleição da federação pelo voto dos sindicatos, hoje a eleição lá é feita pelo voto de cada empresa. Então, a pessoa fica mais difícil de você cooptar voto. Por quê? Porque cada indústria, cada associado vai votar de cada sindicato, não é só da federação. É como uma eleição direta, né? É como uma eleição direta, exatamente. E com isso, o que acontece? Nunca mais, se uma pessoa for um bom presidente, ele volta depois, mas não tem aquela sequência que fica aqui permanentemente, uma pessoa sendo 40, 50 anos. Na indústria era usual isso. Por exemplo, o Albano Franco, presidente da CNI por 20 anos. Minha gente, não é possível que não tivesse outra pessoa que não pudesse ser presidente para suceder essa pessoa, para trazer ideias novas, trazer novos desafios e levar o setor industrial para adiante. Então, essa coisa aí é que... Aí houve, depois que começou a ser bem financiado pelo Sistema S, aí mesmo é que ninguém queria largar o osso mais. Porque é um período que os recursos chegam lá com certa facilidade e as pessoas não têm muito... as prestações de contas ainda hoje são discutíveis. Então, é uma coisa assim, interessante de se colocar isso. É que as empresas e as entidades do empresariado, elas têm que se renovar, elas têm que buscar a turma nova, os que estão chegando com novas ideias.
porque a economia de 10 anos, de 20 anos atrás, não é a mesma de hoje. Hoje nós estamos com uma economia digital. Hoje é totalmente diferente tudo. A economia é nova, é latente aí. Também nessa sequência do Pacto Piauí, porque o Pacto Piauí, independente de qualquer coisa, Gilberto, eu acho que ele teve um papel importante, isso é uma opinião minha, porque ele agregou as pessoas viram que podiam influenciar. Então, houve um episódio na gestão do Gilberto, que foi a chegada da Bung, e que houve um movimento no sentido de dificultar a chegada da Bung. E eu me lembro que o Gilberto, como presidente, foi incansável nessa batalha, participou de audiências públicas, eu me recordo dessa luta, para viabilizar a chegada de uma empresa de fora, que era a viabilização daquela lei de incentivo fiscal, ia de fato chegar a uma grande empresa. Não é isso, Gilberto? Exatamente, Ezequiel. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma mobilização de algumas entidades, algumas ONGs ligadas ao meio ambiente, né, que não gostavam da Bung, né, não aprovavam. Eles eram contrários ao desenvolvimento do Cerrado. Exatamente. Eles achavam que tinham que manter aquilo como uma... Destruir o Cerrado, não sei o que mais. E elas fizeram uma pressão tão grande que a Bung, inclusive, diminuiu o volume do seu projeto. Inicialmente, a Bung previa uma fábrica de margarina lá no Cerrado, né? E eles refluíram da construção dessa fábrica por conta, naquele momento, dessa reação que eles sentiram dessas ONGs aqui do Piauí. Pois é, então você vê, desses movimentos, houve um movimento anterior na gestão do João Freitas para construir a sede, onde grande número de empresários, a sede da Associação Industrial, se envolveram. Houve o pacto, depois houve esse movimento em defesa da industrialização do Piauí em escala maior, principalmente nos cerrados, que nós íamos plantar soja, que nós fôssemos também processar essa soja, gerar um maior valor agregado. E por conta de todo esse movimento, na minha gestão, antecedendo as eleições, nós desenvolvemos o Fórum Piauí 2020, que vocês participaram, em que nós discutimos 5 setores, o setor do comércio, o setor da indústria, o setor da mineração, o setor da agricultura, e ainda foi discutido um setor que era, vamos dizer, um corte mais transversal, que era dos pequenos negócios, porque grande parte das empresas do Piauí era pequena, né? E esse fórum gerou um número muito grande de propostas para o progresso do Piauí, né? Essas propostas foram apresentadas aos governadores, aos então candidatos a governador, que era o Wilson Martins, o Silvio Mendes e o João Vicente. Nós fizemos uma solenidade lotada de gente, fizemos o livrinho, apresentamos as propostas em busca de que esses possíveis candidatos se comprometessem com alguma coisa como o progresso do Piauí, né? Então, no nosso próximo bloco, nós vamos discutir um pouco o progresso do Piauí e um gancho de algumas dessas sugestões que foram feitas de uma forma espontânea pela maioria dos empresários, tá certo? Então, esse fórum propôs questões muito interessantes, mas uma das mais importantes não era propriamente uma proposta de faça uma estrada, faça uma hidrelétrica, foi assim, que o tamanho do Estado, da máquina do Estado, tinha que diminuir. Lembra disso? Que para isso a gente propunha que, para cada 3 empregados que se desligassem, que o Estado só repusesse 1. Naquela ocasião se sabia que o número de funcionários públicos que o Estado tinha já era o triplo do que era necessário. E nós fizemos essa proposta, e se ela tivesse sido seguida, alguns cálculos que alguns economistas fizeram, hoje o Piauí teria uma capacidade de investimento de 10% da sua arrecadação. Então o Piauí estaria extremamente alavancado para o progresso. Essa foi uma proposta en passant, mas uma proposta profunda do Fórum, que evidentemente não foi seguida, porque isso não traz voto, né? E que provocou esse
Então, na sequência, no próximo bloco, nós vamos discutir um pouco essas questões do progresso. Antes eu queria fazer uma observação nessa sua colocação aí. Pode. Por exemplo, eu mencionei que eu já estudei direito... Vamos deixar para o próximo bloco, porque já estamos sinalizando. Tranquilo. Que nós estamos encerrando, e aí sem problema, a gente sem problema. isso. A gente começa com isso. Então, vamos agora fazer mais um intervalo e, na sequência, voltaremos ao terceiro bloco do programa. Por favor, nos aguardem, estaremos voltando em breve.